Oi, Gê. Breno. Breno, tô te mandando aqui o convite. Bom, Olá, Tatiana, tudo tudo bem? ótimo, tudo ótimo. Tá me escutando direitinho? Estou te escutando bem, e você? Tá tudo certo. Olá, José. Vamos tá chegando aqui uma galera já. Então eu já vou introduzir a live antes de qualquer coisa. Eu vou apresentar o nosso convidado, que talvez dispense apresentações, mas faz parte da nossa ritualística, como a gente sempre diz. O Breno Kingman é advogado tributarista, é sócio no Vieira Resende. Ele é membro do SEAT da OAB Rio, membro e fundador do GDT Rio, que é um dos grupos de debates mais produtivos e militantes que eu vejo. Inclusive, endossa muitos eventos legais, inclusive o nosso quadro Feministas Tributárias aqui no Tributário em Jogo. Então, a gente tem muito orgulho de ter o apoio do GDT. Breno também é professor de Direito Tributário no PJT e na ESA. Então, com certeza, a gente tem aqui uma pessoa com muita experiência e um vasto conhecimento para contribuir com esse tema. O Breno, muito obrigada por aderir ao nosso projeto e por vir contribuir. Tatiana, muito obrigado aí pelo convite. Na verdade, eu gostaria de contar aqui uma história, enquanto a Micaela não chega, Sim. que eu não tinha Instagram. E aí a Micaela me falou, vamos fazer uma live? Eu não sabia nem o que era live. E eu criei o meu Instagram por causa da Micaela numa primeira live que eu fiz, essa é a segunda. Ah, Então a mentira! gente. Se vocês olharem meu Instagram, não tem nenhuma publicação. Meu primeiro stories foi ontem divulgando esse evento. Ai, que Então orgulho, então! eu sou uma pessoa totalmente neófita aqui nesse meio, mas é um prazer que vocês terem me convidado, vocês são amigas e fico muito agradecido aí com as palavras, vai ser um prazer esse bate-papo. Inclusive, o Inclusive, meu nome, esse meu nome Brelaco, né? Porque sim. como eu não tinha Instagram, eu fui olhar como as pessoas colocavam o nome. E eu li que uma pessoa tinha feito uma abreviação do nome dela, né? Então, o Aham. meu é Breno Ladeira aqui em Guimorlando, eu coloquei isso e depois eu vi que estava para colocar o nome completo, né? Então, você mostra que eu não sei nada de Instagram. Não, mas o importante que era aderir aqui à live, você conseguiu, e daqui a pouco você vai pegar o jeito do Instagram, porque o Instagram, ele é muito intuitivo. Inclusive, então, você é o terceiro convidado que a gente introduz a vida do Instagram, porque a gente convidou outras pessoas que sequer Instagram tinham e sequer Instagram fizeram. E a gente tem um perfil de convidado do TJ, que se alguém quiser participar, mas não tiver Instagram, a gente oferece um perfil que dispensa a necessidade de você fazer e tal. Mas é bom que você tenha feito, porque o Instagram ele é legal. Ele cria umas Maravilha. comunidades legais. E até vou contar aqui a historinha de como que a gente teve a ideia dessa live. O Breno, acho que há uns 2 meses atrás, foi que você publicou aquele artigo do Valor. Publicou um artigo Isso. ótimo, muito bom no Valor, uns 2 meses atrás, em março, e sobre proteção de dados e direito tributário. Micaela leu o artigo, eu também já tinha lido no Valor, mas Micaela mandou no nosso grupinho do WhatsApp, e a gente comentou sobre o artigo, ambos gostamos muito, e aí a gente resolveu que ia convidar o Breno para ver se ele topava fazer uma live aqui com a gente. E então, muito obrigada por ter aceito, porque melhor do que ler artigos interessantes é ter a oportunidade de conversar com os autores, levar esses debates assim, para outros assuntos anexos, enfim, é muito boa essa oportunidade. Perfeito. Obrigadão. Tatiana, e aproveitando assim o horário, né, 21 horas, isso aqui vai ser um bate-papo e a gente vai falar um pouco de história, um pouco de cinema, para inserir esse assunto que parece ser um assunto chato, né, proteção de dados, parece algo de que é ligado à parte de TI, vamos tentar fazer ficar interessante. Olha, eu não E sei eu se acho é que a gente nerd em vai. mim, mas eu não sei se eu acho isso chato, não. Mas tudo Mas bem. mas é porque você está inserida nesse meio do Instagram, né? Eu acho que é importante a gente dar o contexto do Com porquê dessa certeza. LGPD, né? Não é apenas uma coisa que você clica lá o botão e cumpre aquele compliance e pronto, está resolvido, né? Tem um contexto maior e a gente vai poder falar um pouco aqui do reflexo do direito como uma forma geral e não só na área tributária.
É. Então, eu acho que é nesse gancho que eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para você, para você introduzir o assunto, que é aqui no início do seu artigo, inclusive, você faz um esforço de contextualização do tema e mostrando como a privacidade teve a sua tutela modificada ao longo do tempo. E aí, então, o que é que você acha que caracteriza a tutela da privacidade hoje e em que medida ela é diferente de antes? Tatiana, eu vou tentar fazer um retrospecto para poder responder essa sua pergunta, porque a preocupação de como que o Estado está lidando com a privacidade das pessoas sempre foi algo muito importante na história. Eu adoro cinema, né? Quem me conhece sabe disso, e tem um filme muito legal, que está até no Now, que é O Oficial e o Espião, que é sobre um caso verídico na França do caso Dreyfus, que era um oficial judeu do exército francês acusado de ser um espião inimigo. E naquele filme já mostra que havia naquele momento uma preocupação muito grande de o Estado manipular dados e informações obtidas de particulares. Mas naquela época, né, a gente está falando do final do século XIX, não havia a tecnologia que tinha hoje. Então, como que o Estado conseguia os dados? Né? Ele interceptava cartas, ele interceptava correspondências. Então, havia uma facilidade de haver falsificação, porque a única forma de você mostrar que aquela informação era falsa ou verdadeira era uma comparação por meio de letra, e nem sempre aquilo era possível, né? E aí, nesse caso desse filme, o oficial foi acusado de ser um espião, inclusive teve uma acusação de xenofobia por ele ser judeu, e ficou comprovado que, na verdade, o próprio Estado e oficiais que não gostavam dele pelo fato dele ser judeu falsificavam a letra ali e tentavam colocar ele como um espião. Né? Então, essa questão da privacidade na história sempre foi bastante emblemática. Esse caso, o Dreyfus, é um dos casos mais importantes no direito. Né? O Émile Zola, o escritor, escreveu um livro sobre esse caso que foi super importante para poder comprovar a inocência desse oficial. Então, essa questão da privacidade sempre foi uma preocupação muito importante. O que acontece é que, com o avanço da tecnologia, especialmente no pós-guerra, com Guerra Fria, isso tomou um tamanho muito maior. Porque se antes era interceptação de cartas, depois você conseguiu, por meio de tecnologia, interceptar ligação telefônica, fazer escuta, vários instrumentos que poderiam interceptar telegramas. Então, essa preocupação da privacidade das pessoas no pós-guerra, em cenário de Guerra Fria, ficou ainda mais evidente. E por conta disso, os estados começaram a ter uma resistência muito grande a qualquer quebra da privacidade. A privacidade, naquele momento ali de pós-Guerra Fria, era algo sagrado. A violação da privacidade era algo muito delicado. E aí, a gente trazendo de novo para o cinema, né, todos os filmes daquela época, década de 60 e 70, mostravam o vilão aquele que espionava, aquele que desbilhotava, aquele que quebrava o sigilo da pessoa. Né, janela indiscreta, a conversação, que era aquele profissional que ficava escutando a conversa dos outros. E o ápice disso foi o caso Watergate, né, que o Nixon, né, acabou renunciando, pedindo renúncia nos Estados Unidos, por ter uma acusação de estar espionando os dados do Partido Democrata. Então, naquele momento, todos os estados nacionais refletiam em sua legislação e, por consequência, na sua jurisprudência, uma total prevalência do sigilo. Né? Era a época que a gente tinha um sigilo fiscal, um sigilo bancário, um sigilo de correspondência, tudo isso em Constituição. O Banco Suíço era algo que a gente entendia impenetrável, né? O sigilo do Banco Suíço era algo muito, muito importante, até porque a gente tinha vindo num período, na Segunda Guerra Mundial, de Holocausto, que vários bens dos judeus foram confiscados. Então também havia uma necessidade de a Suíça, né, no caso de todas as instituições bancárias, garantirem então o sigilo dos recursos financeiros daquelas pessoas para elas não serem perseguidas pelos estados. Entendi. E em que medida essa situação atual de tutela da privacidade
influenciada pela LGPD, qual é a mudança que ela significa. E ela é aplicável ao direito tributário, já começando a botar a semente do tributário na discussão. Tatiana, existe uma inflexão nesse contexto que eu coloquei de prevalência total do sigilo, que é o 11 de setembro, né? Com o ataque de 11 de setembro e a queda das Torres Gêmeas, se verificou que aquele excesso de sigilo, especialmente o sigilo bancário, podia ser usado para o mal, né? Podia ser usado para atividades ilícitas, para terrorismo. E, por conta disso, os estados dão uma guinada 180 graus de sair de um cenário de total sigilo para um cenário de total transparência. Né? Naquele momento, então, é que começam todas as legislações de flexibilizar sigilo fiscal, de flexibilizar sigilo bancário. E uma coisa muito curiosa é que, por uma coincidência, a meu ver, infeliz, exatamente nesse momento que o mundo começou a clamar por mais transparência e menos sigilo, surgem as redes sociais e os smartphones. Que as pessoas, por livre e espontânea vontade, começam a franquear sua privacidade, como a gente está fazendo aqui, e inundar os estados e as empresas de tecnologia com dados pessoais nossos. Então, atualmente, né, que eles chamam de GAFAM, né, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, obtêm uma quantidade enorme de dados que a gente fornece para eles de forma voluntária. Eles sabem, inclusive, a hora que a gente dorme e com quem a gente dorme, porque naquele momento os dois celulares estão parados sempre no mesmo momento e aquelas duas pessoas por GPS eles sabem. Então, a gente vive hoje em dia num cenário de total transparência, que todo mundo tem acesso a esses dados, inclusive os governos, né? O Snowden lá no Wikileaks mostrou isso. E a LGPD vem como uma nova reforma, porque a transparência está demais. Né? Se verificou que o excesso de transparência também não é bom. Né? Se num momento o excesso de sigilo era ruim, agora o excesso de transparência também não é bom, por diversas razões, inclusive por questões de Estado. Porque as redes sociais, por exemplo, e as grandes empresas de tecnologia, podem, com base nesses dados, identificar as personalidades das pessoas e antecipar comportamentos, vender esses dados para poder fazer compra dirigida, ou mesmo para influenciar numa eleição, como também se influenciou lá no Brexit. E aí a LGPD vem exatamente neste contexto. E aí você me pergunta, se aplica no direito tributário? E é óbvio que sim, porque como eu fiz questão de mostrar, isso na verdade é um cenário mais macro, mais amplo, que não tem como você dissociar o direito e o direito tributário do que está acontecendo na história. A gente está num momento histórico agora que é um cabo de guerra entre sigilo e transparência. E a gente fica mostrando, por exemplo, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que antes não eram transmitidos na televisão e agora são, né? Como que mudou ali o perfil dos ministros, né? Todo esse embate de sigilo e transparência acontece aqui no Instagram, no programa de maior audiência do Brasil, que é o Big Brother. E o sistema tributário é um prato cheio para isso. Porque são informações muito caras às pessoas, que são os recursos financeiros que elas possuem, as pessoas que as pagam, as pessoas que dependem delas, se elas têm doença que permite a elas receber por uma isenção de moléstia grave. Então são informações muito sensíveis e por conta disso o LGPD pega na veia. A gente tem que lembrar também que o sistema tributário tem contribuição previdenciária. E a contribuição previdenciária você está lidando com as pessoas, né, com os trabalhadores. E aí no E-Social tem todo tipo de informação que você pode imaginar. Se a pessoa já foi casada, se já foi divorciada, quantas pensões ela paga, se ela tem companheiro ou companheira. Então, obviamente, que o LGPD vai ter, sim, um reflexo muito grande no direito tributário. Claro, eu acho que, de pleno acordo, mais uma vez, eu li aquele artigo e a todo tempo eu fui tendo explosões mentais, gostei muito da leitura. E a premissa do direito tributário é uma relação que se baseia, que se lastreia na transmissão de informações. Não fosse isso, como calcular
como identificar capacidade econômica, como identificar a formatação de um fato gerador no plano real das coisas, enfim. Então, de maneira absolutamente consentânea com o que você acabou de dizer, é óbvio que a LGPD se aplica. E aí, nesse gancho, eu queria te perguntar quais são os impactos mais relevantes que essa nova ordem de valores, digamos assim, que a LGPD trouxe e traz para o direito tributário. Quais os reflexos mais relevantes? Eu acho que dessa vez a gente já vai começando a dar essa guinada para o processo que foi... Perfeito. Intenção nossa. Tatiana, a primeira questão que, como você falou, né, tem que ficar na cabeça das pessoas e explodir a cabeça das pessoas, é de que o dado dela é um tesouro. O dado dela é muito valioso e o dado dela, se mal trabalhado pelo governo ou por um terceiro, pode gerar um prejuízo muito grande. Uhum. Então, o primeiro reflexo no processo tributário é quando eu estou preenchendo uma obrigação acessória, uma declaração de imposto de renda, ou atendendo uma fiscalização, por que aquele dado está me sendo solicitado? Eu devo entregar aquele dado? A LGPD, o tempo inteiro, ela traz isso como um princípio muito forte, de adequação, de finalidade, por que aquele dado está me sendo exigido? Como ele vai ser utilizado? Para qual finalidade? E apenas para aquela finalidade ele pode ser utilizado, não para outra. Então, por exemplo, a gente está no momento agora de todo mundo apresentando declaração de imposto de renda pessoa física. Todo ano há uma solicitação de um dado a mais, sem que a gente questione o porquê daquele dado. Se é obrigatório, a gente preenche, se é facultativo, às vezes a gente não preenche, né? Mas qual é a razão dele estar pedindo aquele dado para você? Para ele fazer comparativo entre pessoas, por meio de inteligência artificial. Isso é documento oficial da Receita falando, né? Aquele computador deles lá, o T-Rex. Então, quando você preenche, por exemplo, que você é advogada, que mora na rua tal, qual o bairro que você mora? Moro na Barra. Na Barra. Você mora na rua tal, na Barra, e é advogada. E tem a idade X. Ele começa a fazer comparativos com pessoas do seu mesmo perfil. Advogados e advogadas que moram na Barra, na rua X, naquela idade. Se ele percebe que há uma distorção, aquilo ali pode ser pensado para poder cair na malha fina e falar por que a Tatiana está ganhando bem menos ou bem mais do que os demais, né? Bem menos, ela está sonegando, bem mais, também é da advocacia mesmo. Então, o primeiro reflexo no sistema do direito tributário é para que esse dado está me sendo exigido? Provavelmente, se for minha obrigação acessória para fazer mineração de dados e cruzamento com outras informações que eles possuem, e em fiscalização, há sempre que se fazer a pergunta, fiscal realmente ele precisa dessa informação minha para o fim que ele me quer alcançar? Inclusive a LGPD, que é aplicável também aos entes públicos, ela diz isso. Você tem o direito de perguntar por que você está me pedindo esse dado? Uhum. Ou qual é a finalidade que você quer alcançar? Coisa que a gente nunca fez até aqui. Então eu acho que isso... Posso fazer uma interpelação rapidinha só para inserir uma... Pode. Você acha que esse dever de necessidade ele é inaugurado com a LGPD ou ele não já existe antes da LGPD? E em que medida a LGPD traz uma novidade para esse direito do contribuinte de somente oferecer para a fazenda aquilo que é estritamente necessário para a aferição dos tributos devidos? Eu acho, Tatiana, que já existia, mas a LGPD traz duas coisas que eu acho que aí são novidades. Primeiro, que ela deixa claro que o dado é seu. Então, como é seu, é uma propriedade sua, você tem direito de saber, inclusive, quais dados que a administração possui em relação a você naquele momento. Você tem um instrumento para exigir isso agora. Entendi. E a segunda novidade é que o inglês fala de accountability, né? Eu falo de responsabilização. Ele tem um instrumento que permite, se alguém mal utilizou o seu dado, que seja dado a você uma indenização que cesse aquela violação. Isso a LGPD traz de novo. A mais, e aí eu aprendi com o meu amigo Fábio Fraga, que eu acho que está aí nos ouvindo, tem coisas que, por mais que estejam óbvias já no sistema jurídico, é sempre importante você estar escrevendo de novo, né?
E aí, quando você tem uma lei que fala Lei Geral de Proteção de Dados, isso dá um peso maior a algo que talvez já existisse. Né? E sempre tem aquele momento, olha, então eu acho que daqui para frente mudou, né? O fiscal fala, a LGPD não existia no passado, agora mudou. Então, uma coisa que eu concordo contigo, que já existia essa questão da adequação à finalidade, necessidade no passado, mas eu acho que agora é um mote para a gente dizer, tá vendo mais uma vez como isso tá valendo, né? Uhum. O Fábio está falando aqui, está acusando a presença. Tem aqui um comentário do Daniel, botando um pouquinho de fogo no parquinho, o Giotti, falando que é curioso, Breno, nós nos preocuparmos tanto com os nossos dados fornecidos a empresas e tentarmos coibir o uso pelos governos. Uma proteção à intimidade, no mínimo, curiosa. Comente. Bem, primeiro vou pedir desculpa às pessoas que estão me mandando comentários aqui embaixo. Como eu disse, eu não sei nem ler aqui no Instagram desses comentários. Então, Tatiana, pince Augusto, por favor, e me passe. Daniel é um grande amigo, adoro ele. Eu acredito que o foco aqui de hoje é o LGPD aplicado ao direito tributário, né? Mas óbvio que a preocupação da LGPD inicial era o que você está dando de informação para particulares. E aí o Daniel tem total razão, porque a partir do momento que você fornece uma informação para um banco, ou para um banco online, agora que todo momento você abre sem pensar no que você está fazendo, né? Ou uma loja, aquele seu dado, ele pode tanto ser utilizado por aquela empresa que te pediu a informação, mas você tem sempre que lembrar que se a Receita Federal intimar aquela empresa pedindo o seu dado, dependendo da atividade daquela pessoa jurídica, ela é obrigada a entregar aquele dado. Né? Então, existe uma relação aí tripartite entre pessoa física, empresas e fisco. E isso é algo que me parece bastante relevante nesse cenário, porque o tempo inteiro a Receita Federal, ao invés de fiscalizar pessoas físicas, por exemplo, ela prefere ir no banco e pedir informações, ou ela prefere ir no cartório, ou ela está fiscalizando uma pessoa física, empregado de uma empresa, ela vai na empresa e pede informação daquele diretor ou daquela pessoa física. A partir da LGPD, me parece que há instrumentos para que a empresa, ao receber uma comunicação da Receita Federal, se ela entender que um dado de terceiro ele é um dado sensível, um dado protegido pela LGPD, ela possa dizer o seguinte, por favor, intime essa terceira pessoa para que ela esteja ciente que eu estou dando esse dado para ela. Porque aí, no caso, obviamente, o fisco ele tem o direito, né, de obter aquela informação, mas, em contrapartida, o terceiro ele tem o direito também de saber que outra pessoa está dando aquele dado dele para uma Receita Federal, estadual ou municipal. Acho que isso é importante, a transparência. Sim. Neste exato momento, uma pessoa jurídica pode estar fornecendo um dado nosso para uma fiscalização sem que a gente não saiba. Isso é inadmissível e me parece que a LGPD permitiria, então, que, ok, eu vou informar o dado, mas pela LGPD eu tenho que dar conhecimento a essa pessoa que me forneceu o dado, que eu estou entregando esse dado para a Receita Federal. Entendi. Interessante. Mila chegou. Mila, seja bem-vinda aqui. Já comecei aqui a dar propulsionamento do tema com o Breno. Vou dar aqui licença para vocês se cumprimentarem. Oi, gente. Boa noite. Obrigada, Tati. Obrigada, Breno, por você estar aqui. Olha, eu estou tão feliz por essa live, esse tema, e você ter dado essa oportunidade de discutir essa questão. Gente, eu tenho que contar. Eu li o artigo do Breno, e na hora que eu li, eu falei, Breno, vamos fazer uma live. Eu adorei esse tema. Eu falei, cara, ele teve uma coragem de trazer um tema extremamente inovador e importante para a gente debater aqui. E colocou isso no artigo e está debatendo com a gente, então quero te agradecer porque eu sei que a sua agenda é cheíssima e você conseguir reservar esse horário para a gente aqui foi muito especial. Então, estou super feliz. E eu Micaela, diga. Esquece se a agenda é cheíssima, né? Que a sua agenda é muito mais cheia do que a minha, né? Você não tenha dúvida. Você faz 1000 atividades ao mesmo tempo. Mas continua, desculpa interrompendo. Não, que isso, de jeito algum.
Eu queria justamente, eu acho que essa questão da LGPD, né, e a primeira vez que eu comecei a discutir, as empresas estão preocupadas com relação a como preservarem os dados e tal, e eu não vejo, Breno, essa preocupação com relação à receita. Eu acho que existe, de um certo modo, uma tranquilização deles, desde que houve aquela lei complementar, né, que permite que eles peçam informações, eles se responsabilizem e tal. Eu acho que ainda não caiu muito a ficha da Receita com relação a essa preocupação. Eu queria sentir de você, o que você acha disso? Como é que está esse tratamento? Se você já viu algum movimento sobre isso? Micaela, assim, pelo contrário, esta semana houve uma portaria que eu até comentei lá no LinkedIn, numa matéria do Jota, que permite à Receita Federal compartilhar com outros órgãos informações do contribuinte que não sejam protegidos por sigilo fiscal. Esse é o mote. Então, ela vai fornecer para todos os órgãos da administração pública direta e indireta esses dados que não sejam protegidos por sigilo fiscal. E ela traz no anexo quais seriam esses dados. E aí, para minha surpresa, um dos dados é o total do parcelamento tributário daquele contribuinte. Como isso não é sigilo fiscal? E como a gente diz, né, você sabe que eu sou do interior de Minas, né, segredo de três é comício, né? A Receita Federal já era difícil para ela sozinha controlar um vazamento de dado, né, de um dado sigiloso. A partir do momento que ela começa a compartilhar com diversas pessoas, obviamente que aumenta a quantidade, a possibilidade de vazamento, e em contrapartida, há uma necessidade maior de compliance e de sistemas e de regras para que essas informações fiquem bem cuidadas, né? Porque o objetivo da LGPD, em última análise, é cuide bem da minha informação e você o tempo inteiro tem que me dizer como que ela está sendo cuidada. Este é o objetivo da LGPD. O dado é meu. Ele está contigo, no caso de uma relação privada, porque eu autorizei, e no caso de uma relação público-contribuinte, porque a lei exigiu. Mas obter um dado meu não significa que você possa malversar ou dar um tratamento ruim a ele. O tempo inteiro tem que ter essa responsabilização pela boa utilização desse dado. Interessante. E eu acho, e só concluindo, eu acho que a Receita Federal ainda não abriu os olhos para essa nova realidade. Obviamente que a partir do momento que você começa a falar em vaza-jato, influenciando decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente teve um senador que teve informações coletadas na Receita Federal com senha, apócrifa e tal, esse tipo de elementos já começam a pipocar e, obviamente, em algum momento a Receita Federal vai perceber que há uma necessidade maior ainda de controle desses dados, né? Como que ela vai compartilhar isso internamente com a Procuradoria da Fazenda. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, que quando a Procuradoria da Fazenda pede qualquer dado do contribuinte para a Receita, ela simplesmente forneça, né? Isso eu não tenho dúvida. Mas será que ela deve fornecer se ela obteve aquele dado para uma finalidade específica, por exemplo, numa fiscalização, e aquela finalidade já foi alcançada, ou aquela finalidade que ela buscava aquele dado não teve a necessidade daquele dado, né? E aí ela vai pegar esse dado que ela tem agora e passar para um terceiro, ainda que dentro da administração pública. Então, é algo que a gente vai começar a pensar cada vez mais. Exatamente, porque uma das questões que me parece ser o mote é você pensar no seguinte: bom, a atividade da fiscalização ela pode tudo. A partir do momento que ela instaure a fiscalização e que ela te diga qual o escopo fiscal seguindo ali o decreto 70.235, eu posso te pedir qualquer coisa, né? A priori, até poderia, a gente não pode negar desde que esteja dentro do instrumento da fiscalização. Agora, esse ponto que você traz, que é o que fazer com o dado depois de fornecido após uma autuação fiscal, é extremamente relevante, porque o processo, querendo ou não, e aí é interessante, né? A gente tem dentro do processo tributário uma discussão de sigilo. Agora, quando ele judicializa, ele vira público, né? Será que aquelas informações todas elas deveriam ser divulgadas no processo judicial que está lá publicizado o acesso? Porque você tem informações, às vezes, que envolvem
situações bastante peculiares da empresa, que podem afetar a imagem da empresa, que podem afetar o preço da empresa no mercado, que podem afetar uma série de outras questões. Então, assim, será que os processos tributários eles deveriam ter essa publicidade dentro da LGPD? Será que a gente pode defender, com base na LGPD, uma restrição a essa publicização da informação? O que você acha? Micaela, eu acho que a gente tem aqui tem dois ângulos para examinar. Primeiro, aquele que eu vinha falando. Vamos imaginar, por exemplo, que você é isento de imposto de renda por possuir uma moléstia grave. E aí abre-se uma fiscalização para que se demonstre que você possui aquela moléstia. Por exemplo, um tipo de câncer. Aí você apresenta todos os laudos que demonstram que você é portador daquela moléstia grave. O fim que a fiscalização tinha com aquilo já se exauriu. Perfeito. Ela identificou realmente que você tem aquele câncer e fim de papo. Na minha opinião, aquele dado ele deveria ser sigiloso e mesmo que um outro órgão da Receita Federal solicite aquele dado do contribuinte, eu acho que esse dado tem que ser destacado. Aquilo ali tem que ser para fins daquela isenção tributária. Então, se alguém dentro da administração solicitar dados daquele contribuinte, não pode dar, porque ali tem uma informação sensível, doença daquele contribuinte. E aí, passando para o seu gancho do processo, isso acontece o tempo inteiro lá no Funcarf e me incomoda muito. Nesse tipo de causa, por exemplo, de pessoa física, quando há uma divergência, por exemplo, do laudo, fica se discutindo lá, sem até que o contribuinte está sabendo, né, porque a pessoa física não vai lá em Brasília, olha, o cara tem câncer mesmo, mas esse câncer dele aqui é leve, é pesado, não, ele está mentindo, ele está forçando a barra, ele já está curado, já não tem esse... assim, sabe, isso no âmbito do julgamento ali administrativo. Por conta dessa questão hoje em dia de WhatsApp e PDF, os acórdãos circulam no WhatsApp no dia seguinte à aprovação, né? Então, se no passado o papel era mais difícil, você tinha que ir lá, a vara tirar a cópia, fazer carga, deixar registrado que você que fez a carga daquele processo, atualmente, né, com essa informação em PDF, em WhatsApp e e-mail, tudo isso fica mais grave. E aí eu concordo contigo que diversos processos delicados nos âmbitos julgados administrativamente, o acórdão, às vezes, ele é colocado no site daquele órgão, e ali há informações do sigilo fiscal, às vezes, do contribuinte, receita, lucro, margem de lucro, preço de transferência, diversos elementos ali citados no relatório do acórdão, né, números. E pior ainda, quando é informação sensível, como essa que eu coloquei, né, coisas da intimidade da pessoa. Né, ela pode ter um companheiro, uma companheira que é dependente. Ela pode ter uma pessoa que ainda é dependente dela por ter uma moléstia, ninguém sabe, ela gostaria de manter aquela situação em sigilo, e tudo isso circula nos nossos WhatsApps sem a maior preocupação. Isso é uma questão a se pensar, e você vê que não existe uma estruturação qualquer, né, por parte dos entes realmente, e até mesmo o próprio contribuinte, eu acho que ele não está muito ciente de como ele pode utilizar a LGPD ao seu favor. Você acha que diante dessa falta total de controle de respeito às informações do contribuinte, seria cabível pleitear uma indenização por algum prejuízo sofrido em razão da não preservação ou não consulta à minha pessoa da disponibilização de uma informação que seja sensível? Eu acho que antes disso, eu acho que a gente já tem instrumentos, já tinha antes da LGPD e tem agora ainda mais, elementos para, se nós identificarmos que um caso nosso, de um cliente nosso, tem informações sensíveis, seja do ponto de vista econômico ou outro, de se exigir no CARF julgamento fechado, sem a participação de outras pessoas, interessante, e que o acórdão também entre em segredo de justiça, ou que o acórdão negrite essas informações numéricas, por exemplo. Eu acho que se pode exigir isso. O primeiro ponto é esse. Eu acho que tem que ser uma coisa preventiva, né? Agora, se aconteceu uma violação ao seu dado, ou aquela violação gerou um prejuízo, um mau tratamento do seu dado, a LGPD traz, sim, a possibilidade de indenização. A gente sabe como que funciona, né? Você pede a indenização que aconteceu agora por alguns milhares, alguns milhões que geraram aquele prejuízo, e a indenização é 40 mil reais, 50 mil reais, a fazenda pública.
Então, eu realmente estou no caminho de nós, enquanto advogados, tentarmos utilizar a LGPD, seja em fiscalização, seja no âmbito do julgamento do processo administrativo ou judicial, de tentar trazer sigilo para onde não há. Né? Especialmente quando há uma ação anulatória que se vai distribuir e que você não quer que aquilo circule nos grupos de WhatsApp, solicite o sigilo e deixe expresso que aquela informação ali é estratégica para a empresa, que aí sim, se houver o vazamento, há sim todo já o arcabouço para se pretender uma indenização. Excelente. Inclusive, se for uma ação muito importante que possa gerar um problema muito grande, me parece que o caso é, antes de distribuir a ação, apresentar uma petição simples, dizendo ao juiz: irei distribuir uma ação com dados relevantes. Gostaria que o Estado garantisse o total sigilo dessa informação. Porque a gente sabe que entre o distribuição da ação e o despacho para ele colocar como sigilo de justiça, já está em todos os nossos WhatsApp, né? Então, realmente, eu acho que esse talvez fosse um caminho para quando aquela ação nova trazer informações sensíveis ou relevantes ou estratégicas da empresa. Não, excelente ponto. Lila, posso fazer uma perguntinha? Também nessa linha dos julgamentos que acabam entrando em minúcias que são sensíveis e que se valeriam de maneira benéfica de um sigilo, isso também acaba acontecendo no âmbito judicial. E aí eu queria saber o que você acha de essas medidas preventivas, por exemplo, a tarja em determinadas informações numéricas ou qualitativas, enfim. Se isso seria carregável para o processo judicial também, para os julgamentos de tribunais superiores, que tipo de medida preventiva seria aplicável no processo judicial? Eu entendo que sim. Obviamente, Tatiana e Micaela e todos os meus amigos aí, colegas que estão nos escutando, haverá sempre a necessidade de se ponderar privacidade e transparência, né? Porque a transparência, a publicidade, também é algo muito caro à civilização, né? Você quer saber como que como que estão acontecendo os processos, né? Como que os processos estão sendo julgados. Então, quem vai poder fazer essa análise do caso e ponderar se realmente aquela informação ela é sensível, ela é delicada, deve ser targeada, seja no âmbito administrativo ou judicial, são os julgadores. E aí, obviamente, que o advogado e a outra parte vão peticionar nesse sentido, demonstrando que naquele caso tem que se prestigiar o sigilo em detrimento de uma publicidade maior, né? Como acontece, por exemplo, nos casos de lei de família. Mas é claro que não se poderia, por exemplo, pedir sigilo de uma tese, né? Olha, essa tese é muito importante, eu criei, então eu quero que fique tudo em sigilo aqui para manter só o meu cliente com a tese. Isso não seria possível. Mas, obviamente, se for informação relevante para a fórmula de um produto, uma patente, de algo que você precisa para fazer uma classificação fiscal, aí sim eu não tenho dúvida de que aquelas páginas ali elas têm que ser criptografadas, por exemplo, e só deve ter acesso a quem é o procurador da parte. É interessante você mencionar isso, porque ao longo aqui da conversa eu estou pensando que, além de existir uma tensão entre sigilo e transparência, também tem um outro agente em tensão, que é a segurança, no sentido de você ter instrumentos para olhar para a administração pública e capturar os entendimentos que ela tem a respeito de determinadas das leis tributárias. E você ter acesso às decisões é um elemento importante, é um instrumento importante para a gente criar essa segurança, ainda que seja difícil a gente capturar a segurança, ainda com o acesso público. Mas só para inserir essa observação, mas se a gente tem esse parâmetro de que determinados casos e determinadas informações merecem o sigilo e outras definitivamente não, porque têm um impacto social importante, como as teses jurídicas, aí eu acho que a gente acaba lidando melhor com esse elemento em jogo, que é a segurança. Não, exato.
Sem dúvida, né? Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento agora de todo mundo é stalker, né? Bisbilhoteiro, quer entrar lá na rede social da pessoa, ver para onde ela está viajando e Foi tudo. até Isso, tipificado como crime, né? Stalker agora. pois é. E isso tem transbordado para os processos judiciais, né? A pessoa distribuiu uma ação, você vai lá, quer olhar o processo, mas obviamente que em alguns casos aquela informação que está no processo não é de interesse público. Por exemplo, uma execução fiscal contra o Neymar. Eu acho que esse é um caso real que eu escutei, mas eu vou colocar como meio real, meio fictício. Mas eu acho que teve uma execução fiscal contra o Neymar, eu escutei isso em alguma live de direito tributário. E aí queriam mostrar que fizeram uma cautelar fiscal para bloquear os bens. E aí trouxeram a declaração de imposto de renda dele com todos os bens que ele possuía. E essa informação ficou circulando em grupo de WhatsApp. Patrimônio do Neymar, todo mundo sabia. Onde que ele tinha imóvel, quais eram as aplicações financeiras. Isso é um absurdo completo, porque essa informação ela é de interesse público? Não, é de interesse de quem quer saber da vida do Neymar. Não é de nenhum interesse da sociedade saber o patrimônio dele, a não ser dele. Não era uma alegação de que ele tinha enriquecido sem origem, porque aí sim talvez aquela informação fosse de interesse público. Talvez. Mas naquele caso ele não, era uma dívida lá da questão de se ele poderia tributar como pessoa jurídica ou física, era essa a discussão, mas para atingir os bens dele, teve que chegar a declaração de imposto de renda dele lá no meio do processo, e isso fica franqueado a todo mundo. Isso é muito errado. Isso é um ponto até, já que você falou de rede social, vou aproveitar para fazer uma pergunta que o Ricardo Almeida, que está assistindo aqui, fez. Ele chegou e falou o seguinte: bom, a Receita Federal ela pode aproveitar as ostentações apagadas nas mídias sociais como indícios de riqueza não declarada? Né? Ou seja, a partir do momento que você divulga, e aí vem uma discussão mais macro, né? A partir do momento que você divulga numa rede social o que você está fazendo, seu status, etc., você não está, de certa forma, protegendo a informação. Então, você arguir depois sigilo, ou que aquela informação não seria válida, é meio complicado, né? Afinal de contas, você está divulgando, está tirando foto lá, né, no meio do jet ski, lá em Cancún, naquela alegria toda. Então, assim, não sei. Para mim, particularmente, eu queria ouvir a tua opinião, Breno. Eu acho que não daria para eu dizer, isso está sujeito a sigilo, ou é uma informação que eu não poderia utilizar, porque ela foi disponibilizada gratuitamente pelo cidadão ali na rede social. O que você acha? Vamos lá, acho que eu tinha que pensar em uns 3 ou 4 pontos sobre essa sua pergunta. A primeira questão é que isso já existe, já acontece. O primeiro ponto é isso. Se vocês derem um Google aí, tem uma matéria do Globo antiga, de 2014, 2013, que fala sobre a força-tarefa da Receita Federal, que fica lá 10 ou 12 fiscais fofoqueiros, né, bisbilhotando rede social e olhando sinal exterior de riqueza e confrontando com declaração de imposto. Então isso já existe. O que eu acho sobre isso? A minha opinião é que se a Receita Federal já identificou, por exemplo, uma movimentação financeira incompatível e ela vai à rede social para ter mais um elemento de confirmação daquele patrimônio a descoberto, eu acho isso possível. Eu acho que isso que é possível que seja feito. Ou seja, ela já está com a fiscalização instaurada, ela já está em dúvida se aquela pessoa prestou a informação correta sobre os seus rendimentos e patrimônio, e aí ela já está com a fiscalização, e aí ela vai na rede social da pessoa para ter mais um elemento. Isso é possível. O que não é possível, a meu ver, porque seria uma gritante violação à democracia, é um fiscal olhar o carro da Micaela na rede social e, por conta daquilo, ele vai na declaração de imposto de renda dela verificar se ela tem condição de ter aquele carro. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Porque aí você começa a ter instrumentos de perseguir pessoas. Então, assim, se a Micaela já está sob fiscalização, vá na rede social da Micaela. O contrário, jamais. E na rede social tem muito daquilo que parece ser, mas não é.
É. Né? Então, O conteúdo fake, né? Se você... ainda tem né? isso. Não, se eles forem nesse caminho de olhar a rede social das pessoas, eles vão atuar todo mundo, né? Porque todo mundo no Instagram é rico. Né? Todo mundo no Instagram só faz viagem maravilhosa, né? Paga tudo à vista, os melhores restaurantes do mundo, né? Isso sem sombra de dúvida. Mas é uma coisa, assim, tentando trazer um pouco aqui para o menos mesa de barra e mais no direito tributário, a LGPD traz um princípio legislado muito importante, que é o princípio da qualidade. O que é a qualidade? É ela utilizar bem o seu dado e não utilizar de forma errada, que é isso que você está falando. Se ela obtém os dados na rede social, ela não pode partir da presunção de que aquilo ali já é o correto, né? Eu vou verificar se realmente essa pessoa ela não estava na casa de um amigo, de um vizinho, se ela não faz isso com outras pessoas. Né? Então, realmente, o princípio da qualidade é muito importante, não só nessa questão de rede social, mas como um todo. Porque não basta para as fiscalizações obterem seus dados, ela tem que dar um tratamento de qualidade. E ela erra muito, né? E aquele erro gera uma auto de infração, gera uma fiscalização, porque simplesmente errou o dado, né? Errou o tratamento do dado. Isso também é algo muito importante. Essa questão de proteção de dados, né, ela já veio de fora. E eu fico, às vezes, numa dúvida, até porque eu não conheço, e aí estou colocando para se você tem esses inputs, né? Com relação a como é que é isso lá fora pelos órgãos fiscalizadores. Ou seja, as pessoas elas têm essa preocupação do tratamento, ou será que elas também fazem essa divulgação do dado? Porque normalmente existe uma preocupação muito grande da gente controlar o dado, principalmente fiscal e tal, mas existe uma exceção para essa manipulação quando se envolve questões criminosas, né? Ou seja, se eu posso levar um dado para pesquisar um esquema de tráfico internacional ou um esquema de lavagem de dinheiro, então essas informações elas começam a ser disponibilizadas e geralmente quando você tem investigações em andamento, você tem ações judiciais já em trâmite, até com autorização. Eu queria saber como é que, se você tem algum feedback no sentido de que, como é que isso funciona lá fora? Né? As autoridades elas estão respeitando esse tipo de privacidade ou elas são, nos países democráticos, por óbvio, não vou me referir aqui a como funciona na China, porque realmente na China não deve ser uma coisa muito legal. Mas assim, como é que funciona aqui? Nesses países, tipo Estados Unidos, Espanha, Alemanha, será que eles têm esse tratamento ou isso é mais divulgado? Não sei. Tem, assim, primeiro dizer que eles estão... Esse é o assunto da vez, né? Na Europa especialmente, porque o escândalo Cambridge Analytica, lá, que utilizou de dados do Facebook para manipular a Brexit, surgiu na Europa e o RGPD, lá, o LGPD nosso, veio exatamente num cenário de que eu quero saber como esses dados estão sendo utilizados, porque isso está influenciando república, democracia, está influenciando algo que me é muito caro. Então isso aí é a bola da vez lá. Em relação à matéria tributária, já existem casos, e quem me falou foi o Sonilton, que vocês conhecem, que é um grande amigo, e além disso está estudando bastante direito tributário internacional, e ele estava me falando lá dos precedentes das cortes europeias. Diversos países já se recusam a fornecer dados para outro país se ele percebe que o outro país está falhando no sigilo daquele dado, ou na má utilização daquele dado de seu cidadão. A questão nacional lá é muito importante. E me parece que esse é um caminho sem volta. Com essa troca de informações entre as receitas federais que a gente escutava há 4 anos, né, especialmente quando teve lá DERCAT, repatriação e tudo, naquele momento a gente imaginava que ia ser uma troca de informações automática, que o mundo todo ia trocar informação para um lado e para o outro. Hoje, o meu sentimento é de que só vai haver essa troca se um país tiver certeza que o outro está tratando bem aquele dado do seu cidadão, garantindo sigilo, com devido processo legal, porque senão, a meu ver, especialmente no pós-Covid, o recrudescimento da questão nacional, né? Os países eles querem garantir as suas próprias vacinas para os seus cidadãos, os dados são dos meus cidadãos, então nesse momento agora, eu acho que volta um pouco a questão nacional, que inclusive é perigosa, né, para a democracia, mas me parece que cada vez mais os países terão muita preocupação de que, para quem que eu estou fornecendo, né, se outro país trata bem ou trata mal o dado. Né? E aí o Brasil pode sofrer com isso se ele não se modernizar.
Isso é um ponto bastante interessante até para a gente pensar com relação à situação da Receita e essa portaria que você trouxe, né, Breno? Porque aqui eu estou aprendendo contigo, então estou fazendo essas perguntas, elas vão se concatenando aqui na minha cabeça à medida que você vai falando. Então, estou pensando aqui o seguinte, veja só, a Receita Federal acabou de publicar essa portaria dizendo que ela pode trocar as informações, aquela alegria, as informações são mandadas e tal, salvo que ela não tenha sigilo fiscal, ou seja, demonstrando uma total ignorância com relação à necessidade de observação da LGPD. Os estados e municípios provavelmente trabalham com isso, não tem essa regulamentação, mas seguem esse mesmo racional. Então, estou pensando em estreitar minhas relações internacionais ou em ter informações a tempo e à moda, até porque isso é importante para os fiscos, levando em consideração as questões de procura de paraíso fiscal, de empresas e planejamentos tributários que têm uma função antilesiva. Então, eu acabo perdendo, porque se a empresa, se o país, XPTO, entende que o Brasil ele não consegue tratar as informações nem manter sigilo, esse país pode não fornecer informações que sejam extremamente relevantes para a Receita mesmo, no Brasil, chegar à conclusão de que uma determinada operação feita por um contribuinte no exterior pode ensejar um planejamento abusivo e, por exemplo, ensejar uma tributação e uma despersonalização da pessoa jurídica estrangeira, uma tributação integral no Brasil. Ou seja, é um tiro no pé, né? Porque à medida que ela começa a bloquear o respeito a esse sigilo fiscal, achando que, de certa forma, ela está aumentando o escopo dela fiscal, ela está fechando essa porta em termos internacionais e de uma melhor análise dos brasileiros que estão saindo do Brasil praticando negócio lá fora com os outros países que respeitam essa regra, né? Você tocou num ponto muito importante, eu não tinha pensado sobre isso, mas quando você estava falando aqui, eu comecei a imaginar que da mesma forma que a gente tem listas atualizadas de paraísos fiscais, nada impede de, em algum momento, a gente ter listas atualizadas de países que maltratam os dados. Boa ideia isso. Agora a gente tem lista de países que aceitam cidadão do Brasil para viagem por conta de Covid. Eu acho que nos próximos anos vai ter, mais uma vez, o pêndulo indo para a questão nacional, né? Eu acho que os países vão se preocupar, vão se fechar e vão se preocupar cada vez mais de que eu só aceito fazer negócio com aquele outro país se ele seguir regras parecidas com as minhas. Se ele tiver regra frouxa, eu vou ter um outro tipo de relação com aquele país. Seja em questões de sigilo fiscal, questões antiterrorismo, como também de tratamento de dados. Eu não tenho dúvida nenhuma. Gostei dessa ideia da lista. Não, realmente, isso aí foi fantástico. Eu não tinha pensado, realmente muito pertinente. Mas eu queria dar um passinho atrás do internacional, voltar aqui para dentro e perguntar o seguinte. Diante desse maltrato da aplicabilidade da LGPD, das novidades ou não tão novidades assim que ela traria, eu queria saber um pouquinho de futurologia, talvez, com relação à possibilidade de o Supremo novamente analisar o desenho do sigilo fiscal, agora recebendo esses influxos da LGPD. E qual é a sua percepção de que essa nossa composição atual vai seguir um certo alinhamento à LGPD? Você acha que a composição atual seria propensa a sofrer positivamente esse influxo? Ou eles manteriam a jurisprudência anterior? Tatiana, em relação ao Supremo, me parece, quando teve o julgamento do impedimento do Sérgio Moro, né, se mostrou lá uma preocupação muito grande. Eles discutiram bastante essa questão do vazamento de dados, né, de hacker, de obtenção de dados por hacker, né, de vazamento, de informação. Ali eles trataram bastante o assunto e eu consegui aprender dali que realmente essa questão de privacidade versus o público está mal parada. E me parece que em algum momento eles vão ter que reexaminar isso para diversos ramos do direito criminal, delação premiada, diversos aspectos, inclusive para o direito tributário. Mas fato é que, recentemente, o último julgamento foi mais um indicativo pró-transparência, né, que foi a possibilidade de se tributar o contribuinte com base em movimentação bancária.
Então, assim, o precedente mais recente foi, mais uma vez, eles prestigiando tributação e transparência. Mas, na minha opinião, em algum momento, essa questão, especialmente do sigilo, e no nosso caso aqui do tributário, o sigilo fiscal, vai ter que ter um novo julgamento que não seja totalmente sigilosa aquela informação, porque, obviamente, a Receita Federal precisa arrecadar, né, precisa ter dinheiro, mas que os dados do contribuinte sejam melhor tratados. Isso eu não tenho dúvida. E que o devido processo legal, né, essa palavra que eu acho que é a palavra-chave para esse tipo de questão, devido processo legal tem que ser seguido. Não se pode tributar sem seguir o devido processo legal. Tem que seguir a regra do jogo. Excelente. Eu vou... concordo, de pleno acordo. E eu vou jogar aqui para vocês também a pergunta subsequente, né, do Giotti, que tá aqui, ó. Insistindo um pouco na pergunta do Ricardo, que ele até elogiou sua resposta, mas ele te mandou uma pergunta sobre ela. Será que, com base na parte final do artigo 145 da Constituição, não se poderia criar uma presunção relativa a partir desse sinal exterior, desse sinal que é manifestado na rede social, informações de rede social, né? Só para ir rememorando aqui o assunto pautado. Facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Eu até só complementando aqui, porque outra coisa me veio à cabeça, e assim como a Micaela está falando que ela está elucubrando as perguntas no momento, eu também estou fazendo aqui minhas perguntas em tempo. Tem exploração de atividade econômica na internet, né? Existe isso. E se esse contribuinte, esse cidadão, estiver desenvolvendo uma atividade econômica na internet, estiver usando a rede social para propagandear esse serviço, ou seu produto, sua mercadoria, enfim, para botar para frente sua atividade econômica e não estiver adequado do ponto de vista fiscal, por exemplo, estiver explorando isso às margens da lei tributária. Então, só pegando o gancho do assunto rede social, mas botando um enfoque sobre atividades econômicas. Perfeito. Primeiro dizer que eu gosto muito do Ricardo. Eu conheço o Ricardo acho que mais do que 20 anos. E a gente não se encontra muito, mas a gente se encontra sempre. Às vezes na entrada do meu prédio, eu troco ideia, eu gosto muito dele, é um craque. Sempre que eu posso, eu gosto de escutar, porque realmente poucas pessoas têm a bagagem jurídica que o Ricardo tem, não só em direito tributário, mas de direito. Conhece muito, gosto muito dele. Eu acho que a resposta para o questionamento do Ricardo mais uma vez, o que eu acabei de dizer, devido processo legal. Se é criado uma força-tarefa da Receita Federal para fiscalizar todas as pessoas que ostentam em rede social, ou a maior parte das pessoas em rede social, e a partir dali vamos criar fiscalizações para elas provarem que tem lastro, me parece mais razoável, não tem problema. Ok, porque aí são sinais exteriores de riqueza, tem aqui um procedimento instaurado de forma indiscriminada para todas as pessoas, inclusive agora vai ter uma força-tarefa para fiscalizar pessoas que ganham dinheiro a partir do Instagram. Não tem problema nenhum, vai fiscalizar e vai mostrar se elas estão oferecendo os rendimentos da tributação ou não. Isso é legítimo. O que não pode, e talvez eu não tenha explicado meu ponto de vista corretamente da última vez, é que um fiscal pince uma pessoa, ou duas, ou três, a partir do sinal exterior de riqueza. Porque aí começa a virar vingança, começa a virar um estado policialista. Um fiscal ele pode olhar para o vizinho dele e dizer o seguinte: esse Instagram está me soando estranho, vou abrir uma fiscalização contra ele. Isso não pode. Agora, se houver uma força-tarefa para fiscalizar todo mundo que tem em rede social com o mesmo perfil que está ostentando, me parece mais adequado. Mas agora, eu acho que rede social, sinal de exterior de riqueza em rede social é mais adequado ainda quando a pessoa já foi fisgada pela fiscalização por uma atividade ilícita, por um processo criminoso, ou por movimentação bancária, e aí a rede social ela é mais um elemento de convicção para a sonegação ou para ocultação de patrimônio.
eu acho muito complicado, a partir da rede social, tentar se derivar para uma fiscalização. É possível, concordo com o Ricardo, mas desde que tenha a regra do jogo bem definida para não ser um instrumento de perseguição de particulares. Perfeito. Esse negócio de perseguição só me lembrou aquele livro 1984, do George Orwell. Eu fiquei só pensando, meu grande irmão e a galera toda lá controlando tudo que você fazia, o que você deixa de fazer, realmente não dá. Não tem como a gente fazer isso, né? Mas, bom, Breno, eu queria agradecer aí profundamente a tua presença na live de hoje. Acho que você deu insights importantíssimos, pelo menos eu anotei aqui pelo menos uns 3 para eu começar a aplicar. Acho que é importante a gente estar aprofundando esse racional da LGPD. Realmente, eu, por exemplo, não tinha pensado até o seu artigo da relevância dela para o direito tributário, do impacto que ela tem em relação à fiscalização, à disponibilização, à privacidade, aos julgamentos administrativos e até mesmo essa questão internacional. E eu acho que é um assunto que tem que ser muito debatido, sim, para a gente defender uma regulamentação disso. Eu acho que os órgãos públicos, a Receita Federal, as secretarias de Estado de Fazenda, elas precisam pensar em regulamentar, sim, a forma de proteger esses dados e de observar essa norma, até para que o Brasil consiga ter relações com os demais estados. Então, assim, te agradeço profundamente por todas as considerações, pela aula que você deu, pelo tempinho que você disponibilizou para a gente. Dizer que é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muita saudade suas, pelo menos te vejo assim na telinha e mato um pouquinho de saudade. Tá, e aí eu passo a palavra para você se despedir para o pessoal e para a Tati também. Obrigada, minha linda. Sempre bom te ver. Adorei o debate, adorei suas perguntas. Bem, primeiro dizer um alô e um muito obrigado para todo mundo que está me assistindo. Estou vendo aqui vários amigos, familiar também meu, que tem sempre minha esposa, a Natália, que entrou aqui para assistir, óbvio, né? Que legal. Ela é da área de economia, também gosta bastante do assunto. Agradecer a todo mundo que está assistindo a live, agradecer a Tatiana e a Micaela. Foi um prazer aqui esse bate-papo, foi um bate-papo mesmo entre amigos. E conte sempre comigo para as próximas lives. Então, antes de você entrar, Micaela, eu estava dizendo que eu fiz o Instagram por tua causa, foi a minha primeira live. Hoje é a segunda. E meu primeiro story foi ontem divulgando esse evento. Então, eu preciso de uma nova live para eu voltar aqui ao Instagram. Com certeza, vamos marcar. A casa está aberta e a honra é toda minha. Grande abraço aí a vocês. Eu subscrevo a tudo que a Micaela falou. Realmente foi uma aula. E live boa é essa que a gente sai com mais coisa para pensar e para estudar e mais informação para buscar do que aquela live meio insossa, que você conversa sobre um ponto meio pacífico, está tratado. E certamente essa foi uma live que eu estou saindo aqui com uma listinha de coisas para buscar, para estudar e para desenvolver melhor. Muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada por essa aula, obrigada a todos que acompanharam em tempo real aqui nossa live, ela vai ficar salva no IGTV. Então, gente, foi incrível, eu me despeço de todos e muito obrigada novamente. Vou encerrar. Grande abraço, se cuidem. Beijo grande. Se alguém tiver dúvidas ou qualquer coisa... não, peraí, o Daniel falou assim que teve dicas de filme no início, é verdade, teve dica de filmaço, então acho que realmente essa live a gente saiu bem no positivo. Lições de direito tributário, lições de direito processual e ainda dica cultural. Então, assim, saiu muito bem. Vou aproveitar então para fazer um jabá de um amigo, o Daniel Jotti. Tem um programa no Spotify onde ele dá dicas de livro, de filme. Depois ele divulga aí, que é muito legal, o podcast do Daniel. Ele é sensacional. Já recebi realmente. Algumas indicações de leitura do Daniel também. Ele realmente é um poço de conhecimento cultural, de literatura. Escreve aí, Daniel, o nome do podcast. Põe aí o nome do teu podcast, Daniel. Inclusive, eu digo, Breno, ele não dorme. A pessoa que eu conheço que não dorme é Daniel Giotti, porque ele faz tanta coisa, ele lê tanto livro. Eu digo, comprei o livro agora, eu já li. Eu falei, cara, como assim? Você vira madrugada lendo livro? Não é possível, você não dorme. Ele, não, Micaela, é que eu tenho mais tempo que você não tem nada. Ele deve dormir 2 horas por dia para conseguir fazer tudo isso, é possível. Bom, gente, boa noite. Se alguém tiver dúvidas, pode mandar no direct do Tributário em Jogo, pode mandar no nosso pessoal também. Fiquem à vontade e é isso. Tchau, tchau. Tá bom, beijo grande. Um abraço. Pessoal, fiquem Até com mais. Deus.